noite, boa tarde. Hoje a gente está com o professor Luciano Donizete. Ele possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em História da Filosofia Moderna e Contemporânea pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em História da Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade Lyon III de Amory. Realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos. É professor de Filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, no Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Filosofia. Também faz parte do programa de pós-graduação em Filosofia na mesma instituição. Bom, eu desisti do microfone, então eu convido novamente vocês que estão mais ao fundo para sentarem à frente, se for necessário. Eu vou usar mais ou menos esse tom de voz. Eu agradeço enormemente o convite, né? É sempre um prazer falar em casa, né? Sobretudo num evento que é organizado por pessoas do nosso curso. Então, é sempre uma satisfação, né? Poder estar em casa e falar da minha pesquisa, das coisas que eu trabalho, etc. Bom, como a temática do evento é política, eu trouxe como título A Política como Meio de Expressão da Liberdade, ou Sartre, entre a ontologia e a dialética. Isso porque, além de ser um tema de interesse, foi o meu trabalho de doutoramento, né, que foi publicado, e eu descobri recentemente que a parte final da bibliografia não foi impressa. Mas, enfim, foi publicado em 2010 por essa editora que já não existe mais, Clara Luz, e a temática que eu vou apresentar é um resumo em algumas partes de maneira esquemática disso que foi, né, o meu doutoramento. Porque, inicialmente, algumas notícias preliminares, né? Porque a filosofia de Sartre, ela, ela tem características únicas que fazem com que você possa desprender dela uma política, e essa política existiu de fato num debate com o marxismo e, ao mesmo tempo, num debate com o que poderia chamar capitalismo, né? Pensando aí no período de Guerra Fria. Quando a gente coloca no tempo, a obra do Sartre é dos anos 40, né, aos anos 70. E esse período todo é marcado pela Guerra Fria, é marcado, enfim, por uma série de condições históricas que fazem com que haja muito que é dito a respeito da filosofia de Sartre e que não se ajusta adequadamente ao que é a filosofia de Sartre. Então, quando algo é muito, né, muito agressivo, seja vindo da direita ou da esquerda, ambos fazem o mesmo jogo, porque a política, digamos assim, sartreana, desagradava a gregos e troianos, a comunistas, né, e capitalistas, como eram chamados nos anos logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, com a repartição do mundo em dois blocos, né, blocos que estavam numa guerra que era sempre a espionagem e aquela coisa de produção de armas, né? Encheram o planeta de armas, dá para destruir o planeta algumas vezes. Bom, essa situação mudou, né, com a glasnost, a perestroika, a abertura, o fim da União Soviética, etc, etc. E a gente tem que ter um olhar assim que pense um mundo que era dividido em duas partes, mas pensando aí capitalismo e comunismo. Hoje outras divisões, né? No fundo sempre se renova a mesma luta. A filosofia de Sartre é uma filosofia da liberdade. Portanto, a política para Sartre é uma política que tem por objetivo primeiro, né, defender ou estabelecer a liberdade. E o percurso que eu propus, ele vai partir da ontologia fenomenológica, né, ou seja, Sartre primeiro fundamenta isso e depois ele parte para esse debate com a política de fato. E aí acostumou-se dizer que existe um primeiro e um segundo Sartre. O primeiro Sartre ligado à fenomenologia e um segundo Sartre ligado ao marxismo. Foi dito que Sartre ter-se convertido ao marxismo. Isso é absolutamente falso. Não há nenhuma conversão, eu vou mostrar isso para vocês. Trata-se, ao contrário, de uma proposição que Sartre faz do ponto de vista da filosofia da liberdade para as políticas ou para o
comunismo, né, para a proposta socialista. Mas para chegar lá ainda vai demorar um tempinho. Eu só estava anunciando aqui a importância do Sartre para esse debate, até porque esse debate nos anos 60 aconteceu de fato, né? O Sartre ele tinha importância a ponto de ser convidado para, enfim, eram outros tempos, né? E nesses outros tempos, quando havia rádios e poucas TVs, as pessoas se juntavam para ver debates, né? E os debates eram aprofundados, né? Não era como hoje esse estilo de agressividade. As pessoas tinham mesmo a, a ideia, né, do que deveria ser um debate, que é a produção de algo novo a partir de posições divergentes. E se não der o algo novo, ele só fica para depois, né? Ninguém se rompe com ninguém. Então, esse seria o ambiente. É claro que isso é falso, até para o Sartre, porque ele rompeu com o Camus, ele rompeu com o Merleau-Ponty, ele rompeu com... Mas por razões muito mais do que teóricas, né? A gente teria que pensar em cada caso para ver. Mas, enfim, uma filosofia da liberdade que vai levar ao existencialismo. Existencialismo é um termo que só se aplica a Sartre. Heidegger não é existencialista, fulano, não, só Sartre. E o existencialismo tem características, eu vou comentar isso depois, mas o fundamento mais importante, o princípio de tudo que eu vou falar para vocês hoje é que o homem e a mulher são liberdade. É diferente dizer ser liberdade de ser livre. Sartre não diz que nós somos livres, ele diz que nós somos liberdade. Agora, a liberdade, e nós podemos perceber isso, vai ter exemplos mais para frente para vocês notarem, liberdade, mas uma liberdade situada. É uma liberdade que nós somos, que tem que lutar para libertar-se. Né? Libertar-se do quê? Cada uma vai ter que eleger o quê, do que precisa libertar-se. Então, eu vou falar de tudo isso. Isso são dois momentos, né? Então, a tese, né, inclusive foi orientada pelo saudoso Bento Prado de Almeida Ferraz Júnior, Bento Prado Júnior. A semana que vem, na outra, a gente vai ter um evento em São Paulo em comemoração dos 60 anos do livro Presença e Campo Transcendental, né, que é uma obra de filosofia de um filósofo brasileiro, Bento Prado Júnior. E, enfim, eu tive a honra de ser orientado por ele. E quando eu apresentei para ele a minha tese, que era que a crítica da razão dialética haviam várias interpretações. Algumas diziam que Sartre tinha rompido totalmente com o ser e o nada, outras diziam que Sartre tinha mudado alguma coisa, mas mantido os mesmos vícios, e outros que ele teria, na verdade, permanecido, né, num ambiente de idealismo, de burguesia, etc., até porque Sartre era efetivamente a família da mãe do Sartre, de família burguesa. Né? Mas, enfim, a filosofia de Sartre ela vai ser criticada de ambos os lados, e a gente, hoje, do século XXI, tem que olhar para isso sempre de maneira situada. Bom, vamos lá. A tese da liberdade, eu acho que é a primeira coisa a ser considerada. Bom, primeiro, em linhas gerais, a filosofia da liberdade propõe que todos os homens e todas as mulheres são liberdade. Não são livres, são liberdades para se libertarem, etc. E como é que se chega a isso? No início do século XX, início do século XX, a gente tem a fenomenologia. Então, começamos o trabalho conceitual. O que aconteceu? O Edmund Husserl pegou um conceito que vem lá do Aristóteles, né, e intencionalidade, e aplicou uma função específica para essa noção. Ou seja, a modalidade de ser da consciência seria intencional, intencionalidade da consciência. Com isso, né, com essa possibilidade, aí a gente passa a um segundo momento. Heidegger vai ler a fenomenologia como a possibilidade da retomada da ontologia. Porque como a fenomenologia tinha por princípio que voltar às coisas mesmas, o Heidegger vai ver nisso a despeito de Husserl, tá? Porque o Husserl não concorda com essa interpretação, e isso permitiria fazer ontologia. Mas, em linhas gerais, como é que essa ontologia chega à França? Sartre entende
a partir da fala de Raymond Aron. Ele estava tomando um coquetel de abricô e o Raymond Aron disse a ele, né? Estás vendo esse coquetel, meu camaradinha? Na Alemanha você pode fazer filosofia a partir desse coquetel. E ele ficou encantado com essa filosofia, foi para a Alemanha em 32 estudar fenomenologia e voltou e começa efetivamente a trajetória das obras do Sartre. Eu vou passar por algumas obras daqui a pouco que antecedem o Ser e o Nada, justamente para mostrar que isso é algo que se desenvolve e é algo que tem uma matriz, é algo que dialoga com a filosofia, é algo que nasce da interpretação que o Heidegger fez do Husserl e que o Husserl discorda. O Husserl vai dizer que o Heidegger é um antropólogo. E isso não é um elogio em filosofia, tá? E, enfim, a gente tem todo um embate ali. Mas, enfim, a filosofia da liberdade do Sartre, ela é a proposição, né, de uma filosofia que almeja uma totalidade em curso. E o princípio está justamente nessa frase do Les Écrits de Sartre, né, uma declaração de Sartre, em que ele diz: não se trata de saber por que nós somos livres, mas quais são os caminhos da liberdade. Sobre isso, estamos em pleno acordo com Hegel, que afirmava: ninguém, nenhum homem pode ser livre se todos os homens não o são. Qual a maneira de fazer com que todos. Homens aqui, me perdoem as mulheres, as meninas, mas homens aqui naquele sentido universal do termo, de humus, daquilo que nasce da terra, mas não custava nada ter escrito homens e mulheres, né? Enfim, eu escrevo geralmente porque não tem um termo que substitua homens com esse sentido. Não, humano já é a modalidade, né? Bom, enfim, deixemos os detalhes para lá. De todo modo, nenhum homem ou mulher pode ser livre se todos os homens e mulheres não são. Pronto, atualizou a frase. Mas importa dizer que para isso é necessário que seja estabelecido algo que iguale homens e mulheres. A gente sabe como é que eles se tornaram diferentes. A Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, ela explica lá como é que a mulher é deduzida do modo de ser homem. Então, aí já no embate, né, no nascimento do feminismo e etc. Mas como é que eu faço para que humanos, aí nesse sentido adequado, para que humanos sejam iguais? Eu tenho que partir de um princípio de generalização. Como é que foi feito isso? Alma. A alma é uma coisa que todo mundo tem. Mas eles negaram que os negros tivessem alma quando da escravização dos negros, correto? Ou pode ser outra coisa, pode ser cógito. Mas o cógito não inclui pessoas que tenham problemas mentais, sobretudo graves. Enfim, pensem que existiram várias maneiras de criar uma igualdade. Porque se todos os homens e mulheres precisam ser livres para que um seja, esse é o princípio. Então é por isso que eu iniciei a fala dizendo a filosofia de Sartre é a filosofia da liberdade, que pressupõe que homens e mulheres são liberdade, não são livres. Podem libertar-se, serão os únicos a libertar-se e assim por diante, mas não são livres, são liberdade. Bom, considerando isso, vamos adiante. Eu vou ter que ter algum controle do tempo. Eu comecei, acho que era 16h30. Eu espero falar até umas 17h40, 17h50, tá bom? Só para avisar, é 1h15, 1h20 que eu pretendo apresentar. Malgré o atraso, eu estava aqui na hora. Bom, esse é o Sartre criança, né? Menino burguês, que tinha que pagar lanche para os amigos andarem com ele. O que mais? Ficou órfão, né, novinho, foi morar com o avô, aí sim, com a família burguesa, e era ele, a mãe e a avó, imagine, né? Reizinho, tem texto da Anne-Marie Cohen-Soleil, Cohen-Soleil que interessa, eu não sei se o nome dela é Anne-Marie, mas enfim, Cohen-Soleil, que conta, sabe, a vida do Sartre com detalhes, é muito bacana. A infância, a adolescência, o Sartre dando a primeira aula, ele chega, olha para os alunos, encara os alunos um tempão, vai ao fundo da sala, porque na França é muito formal, né?
Tem aulas que você dá num palco, né? Aqui é um anfiteatro, mas enfim, tem aulas que é um palco. Efetivamente, o professor sai de um lugarzinho, chega num lugar, fala, tem questão, ninguém ousa perguntar, ele se levanta e sai. Geralmente é assim lá, Sorbonne, por exemplo. É assim. Bom, enfim, depois que ele andou até o fundo da sala, voltou, ele olhou os alunos e disse: Eu olho para o olho de vocês e não vejo nenhum lampejo de inteligência. Isso é biográfico, né? Imaginem como ele era simpático, né? Mas ele trabalhou muito pouco tempo nisso, né? Que seria o equivalente ao ensino médio. Depois ele foi trabalhar. Na verdade, ele não foi trabalhar. Ele se tornou Sartre. Ele só escrevia. As coisas que ele escrevia faziam um sucesso enorme. A Gallimard cuidava de, enfim, Sartre nunca se preocupou em pagar uma conta. Ele mantinha um grupo de pessoas por um longo período que viveram com ele às custas dele, e isso era muito. Então, Sartre viveu da obra que ele escreveu, né? Ele nem usou o dinheiro da família burguesa, porque ele ganhou mais dinheiro com os livros dele do que os burgueses juntaram antes dele. Bom, uma figura incrível, né? Que vai ter uma vida bastante interessante também. Imaginem que ele tinha um relacionamento aberto com a Simone de Beauvoir nos anos 40 do século passado. E às vezes isso hoje é uma coisa que causa, né, espanto. Nossa, é mesmo? Ela tinha, né? Ela era bissexual. Então, enfim, tem muita história. Sartre veio ao Brasil, foi a Cuba, participou de vários embates, né, políticos desse período de Guerra Fria. Ele sempre teve um lado, a esquerda, embora ele propusesse sempre uma esquerda libertária, então era socialismo com liberdade, era esse o princípio. Sartre que sofreu atentado, a bomba na casa dele 2 vezes, na casa, no escritório, enfim, mas não conseguiram feri-lo. Sartre que morreu e teve 50, bem assim, tocante, né? A Simone de Beauvoir descrevendo o féretro, né? O enterro do Sartre, os jovens, sobretudo os jovens foram. Então, uma pessoa que recusou o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto da sua obra em 64, enfim, uma pessoa que vale a pena conhecer. Mas hoje a gente vai conhecer algumas. Ah, sim. Bom, enfim, ele fez muita coisa, né? O objetivo não é falar da biografia, lamento, mas ele é bem interessante. Convido a buscarem saber. Aqui tem um quadro que era para eu mesmo ler, mas talvez nem mesmo eu leia. É só uma marcação de períodos que poderiam ser pensados na obra de Sartre. Então, nos anos 20, La Belle Époque, uma obra marcante é A Náusea. O Antoine Racantin vai para Bouville, uma cidadezinha tem por nome Lamassápolis, né? Bouville é lama, bosta de faca. E aí, né? E aí ele vai escrever a história lá da vida do Marquês de Rolebon e ele acaba fazendo uma descoberta. E essa descoberta é a náusea. E a náusea é uma dos caminhos que podem nos revelar a liberdade. No momento em que o Rocantan descobre que tudo aquilo que ele acha que tem sentido na vida dele, ele descobre que o sentido é ele mesmo que deu, porque as coisas nunca terão sentido em si mesmo e tal. Então, é bem interessante esse período. Textos técnicos, eu vou até falar um trechinho de alguns deles, mas uma ideia fundamental da fenomenologia de Russell é a intencionalidade, em 34, imaginação, 36, a transcendência do ego, 37, imaginário, 40, né? E esse período é bem ligado ao debate com Russell, que é quando Sartre está estabelecendo os fundamentos da sua filosofia da liberdade. Eu não vou ler as palavras que estão ali depois, mas isso aí é os temas que ele trabalha. Um segundo momento, né, durante a Segunda Guerra, a obra mais marcante é Entre Quatro Paredes. É uma peça de teatro, na verdade, em que tem 3 personagens que estão num ambiente fechado, eles não têm pálpebra, não tem como apagar a luz, não tem janela, não tem espelho. E, na verdade, é uma metáfora da consciência, né, diante de outras consciências. Não é um inferno, né? Embora a frase fundamental, a frase marcante seja o inferno são os outros, leiam a peça, quem não leu, é pequenininha e maravilhosa, mas não se trata efetivamente do inferno, até porque Sartre mesmo comenta depois e diz, eles estão no inferno, né? São consciências mortas, mas nós, eu te falava de nós que estamos vivos e tal, então
Isso é uma interpretação do próprio autor. Mas essa obra é marcante porque ela revela isso, né? Que nós somos feitos passando pelos outros. E eu vou chegar lá. Deixa eu ir rápido aqui para não perder muito tempo. E é justamente o momento de influência do ser e o nada. Só que para chegar ao ser e o nada foi necessário que Sartre se aproximasse de ser e tempo de Heidegger, porque o caminho é equivalente. Não é o mesmo e não é igual, mas é equivalente, tá? Aí depois vem um monte de temas que são trabalhados que eu vou falar deles depois, então não convém agora. Depois, o último período, os anos 50, a Guerra da Coreia. Não coloquei aqui, mas tem ali a guerra com a Argélia, que é um negócio brutal, tanto para franceses como para argelinos. Tem franceses torturando, tem argelinos explodindo terrorismo, enfim. E aí começa o debate, quem era o terrorista, né? No caso. Também a ruptura com o Camus. Em 56, a invasão soviética na Hungria, já que você puxou o tema, a ruptura com o próprio Merleau-Ponty, as cartas sobre a ruptura da Marlene Chauí, disponíveis na internet, quem tiver interesse. As obras que eu... Assim, em maio de 68, né, a noção de engajamento, o Sartre participou, estava lá. As obras do Sartre, O Diabo e o Bom Deus, Saint-Gené, Ator e Marte e Sequestrados de Altona. Desses eu sugiro que vocês deem uma olhada nos Sequestrados de Altona. Altona, uma peça extremamente pesada, também uma peça de teatro, que narra justamente o fato de que nós estamos fazendo escolhas agora e seremos julgados pela história. Né? O julgamento é feito pela história. É uma peça, enfim, não vou comentar, mas convido a ser lido. E desse momento, a segunda obra, né, que são as duas que eu vou utilizar, basicamente, Ser ou Nada e A Crítica da Razão Dialética. Eu já vi por R$ 1.000 não sei aonde, aí na estante virtual, então tem que tomar muito cuidado, vou começar a andar com escolta para carregar minha crítica. Né? Crítica da Razão Dialética. Bom, vamos adiante. Ontologia fenomenológica. Então, rapidinho, algumas palavras do porquê que a ontologia é fenomenológica. Ou então, ainda que eu esteja chovendo no molhado, um pouquinho sobre o que é ontologia e o que é fenomenologia. Ontologia é o estudo do ser enquanto ser. Isso é a maneira genérica de dizer o que é ontologia. Mas, na verdade, a ontologia é aquilo que unifica todos os seres. Por exemplo, se eu digo que algo é X, né, todas as modalidades daquele algo repetem o mesmo X. Por exemplo, Sartre vai usar o termo para si. Ele diz que homens e mulheres são seres para si. Para si é uma modalidade de ser. Todos os homens e mulheres, independente da sua... Enfim, independente de qualquer coisa, são seres para si. A ontologia, ela é o discurso do ser enquanto ser, porque ela unifica modalidades de ser. E Sartre, a ontologia do Sartre, ela é bem... Me dê mais água, Miguel, por favor. A mesma coisa que a essência? Não. Não, essência não. Porque essência define o ser. E no caso de Sartre, o ser para si, se ser para si fosse uma essência, já estaria definido. Só que como em Sartre se trata de liberdade, não há como definir o que é liberdade. Porque cada pessoa, na sua situação, dirá o que é liberdade, mas nós vamos chegar lá. Voltando de onde eu parei, existem em Sartre apenas... E vejam, isso é um desafio. Vocês podem tentar encontrar alguma outra modalidade, não vão. Só e tão somente duas modalidades de ser. Ser em si e ser para si. O que é o ser para si? É aquele que jamais coincide consigo. O que é o ser em si? Aquele que sempre coincide consigo. Então, um livro está sempre coincidindo com ele mesmo. Se eu queimá-lo, é um livro queimado. Eu queimei mesmo, eu fumava e deixei um cigarro aqui, tem um desenho certinho de um cigarro queimado. Se eu jogá-lo no lixo, ele continua sendo um livro no lixo. Se eu destruí-lo, ele é um livro destruído, mas ainda assim ele permanece livre. Agora, pensem em nós mesmos. Imaginem vocês com 6 meses de idade, você olha aquele bebê e fala, isso sou eu. E olhem-se de novo no espelho. Muito pouca coisa restou, né? Mas isso eu estou falando de algo biológico. Agora pensem em vocês mesmos enquanto seres, os projetos, modo de pensar. Pensem
toda a diversidade possível, seja da sexualidade, seja... Notem como que o mundo é movido por uma modalidade de ser, e por isso a essência não cabe, que jamais se identifica consigo. Jamais. Porque quando vocês podem pensar, tá, mas tem um cadáver. Tá, quando chegar o cadáver, vocês já não estarão mais lá. E não vão para lugar nenhum, tá, gente? Alma, isso é tudo invenção, isso é tudo bobagem. Só para controlar as pessoas que eles inventaram religião. Mas, enfim, voltando ao que interessa. Ontologia é importante porque ela define o ser no seu modo de ser, não na sua essência. Essência é um termo mais adequado a filosofias pré-Heidegger, né? Embora ela apareça por ali, e ela tem um sentido bem diferente. Eu acho que é muito mais ligada a Aristóteles falar disso, né, do que nesse contexto contemporâneo, pelo risco do sentido, que a essência é aquilo que faz o ser ser o que ele é. Por exemplo, um perfume. Só que no caso da liberdade não necessariamente será perfumosa, ela pode feder, né? Então não dá para estabelecer o exemplo da essência, é modo de ser. E existem tão somente dois modos de ser, o ser para si e o ser em si. Só que para chegar a isso, é necessário um outro movimentozinho filosófico, que é o caso da gente pensar a filosofia do Kant. A partir de Kant, as ontologias foram colocadas no âmbito da especulação. Então você não podia simplesmente discursar mais sobre o ser. Só que com a fenomenologia, e por isso é importante, subtítulo, ontologia fenomenológica, ela tem justamente a importância de ser uma análise que eu posso fazer a partir do mundo. Então, notem, quando o Sartre está falando de ontologia, ele está ao mesmo tempo falando do plano fenomenológico. Em outras palavras, o ôntico e o ontológico não se separam. O meu modo de ser para si é o que sustenta o ser luciano no mundo. Bom, dizer tudo isso para quê? Para a gente chegar à noção da consciência em Sartre. Porque nós somos consciência, antes e primeiro, uma consciência corpórea e motora. E é daí que vem o estabelecimento da liberdade. Então, primeiro, isso aqui é o Sartre encantado ainda com a fenomenologia. A consciência se purificou. Ela é clara como um grande vento. Nada mais há nela, salvo um movimento para se escapar, um resvalamento para fora de si. Se ainda que impossível vocês entrassem em uma consciência, seriam tomados por um turbilhão e lançados para fora, próximo à árvore, em plena poeira, pois a consciência não tem dentro, ela não é senão fora de si mesma. E é essa fuga absoluta e essa recusa de ser substância que a constituem como uma consciência. Isso aqui, né, essa consciência, bom, aqui tem mais alguns aspectos da intencionalidade, só que a intencionalidade da consciência, eu não vou me ocupar muito mais com isso, eu quero chegar logo no ser e o nada. Bom, no imaginário, ele está falando da liberdade para ser o fundamento da imaginação. É que eu já estou falando da ontologia, então eu prefiro continuar da ontologia, depois eu volto. Bom, Sartre, ao estabelecer uma ontologia fenomenológica, primeiro, nós temos aquela característica da universalização, qual aqui eu acabei de mostrar, que se eu quero definir todos os homens e todas as mulheres, eu tenho que fazê-lo a partir de uma ontologia. É a única coisa que nos unifica enquanto seres. O Heidegger, por exemplo, vai dizer que ser homem e ser mulher é ser Dasein. Todos os homens e mulheres são Dasein. Nesse sentido, unifica ontologicamente todas as pessoas. E Sartre, para chegar a isso, para que todos os homens sejam liberdade, ele faz a partir de uma ontologia fenomenológica. Por que tem o subtítulo fenomenológica? Porque ela nasce dessa observação do mundo. Basta eu olhar para o mundo e eu vou encontrar dois, e tão somente dois tipos de ser, conforme eu estava dizendo, em si e para si. Por isso essa ontologia, ela nasce do concreto. Sartre diz assim no Ser e o Nada. O concreto só pode ser a totalidade sintética, da qual tanto a consciência como o fenômeno são apenas momentos. É o homem no mundo, com essa união específica do homem com o mundo, que Heidegger, por exemplo, chama ser no mundo. E Sartre chama ser para si. Mas importa que quando Sartre escreve sua ontologia, nós estamos num outro registro. As ontologias, todas as ontologias, sem nenhuma exceção, pré-kantianas,
não são equivalentes dessa ontologia ou da ontologia do Heidegger. Por quê? Porque essas ontologias do Heidegger, do Sartre, a do Merleau-Ponty, elas têm esse adendo, ontologia fenomenológica. Elas se limitam a descreverem fenômenos de ser, diferentemente daquilo que em Kant a gente encontra como, aí não é nem essência, é o númeno, o em si, a coisa ela mesma, que é incognoscível e inacessível. Por quê? Porque o limite do nosso conhecimento não ultrapassa. Por exemplo, o limite do nosso conhecimento não ultrapassa a imanência. Eu nunca tenho certeza se vocês estão aqui. Essa certeza é uma certeza conjunta, né? O fato de todos concordarem nos dá essa certeza, sartreanamente falando, sobretudo. Mas eu nunca vou ter certeza sobre o mundo como pretendiam os pré-kantianos. E aí as ontologias pré-kantianas, a ontologia do Descartes, a ontologia do Aristóteles, a ontologia do próprio Platão, elas são imaginação desse ponto de vista. Elas são mera especulação. Elas, fenomenologicamente, não apresentam qualquer valor de verdade, exceto o fato de que fizeram parte da história da filosofia. Bom, nós vamos então partir do ser no mundo, homem no mundo, mulher no mundo. E o que eu descubro? Uma modalidade de ser em si, pela qual o ser é em si, o ser é o que é. Essa absoluta coincidência do objeto, do copo que permanece copo depois que eu esmago, é um copo esmagado. Esse mesmo princípio não se aplica absolutamente a outro modo de ser, que eu identifico sem nenhuma filosofia. Basta eu olhar para o mundo e ver a diferença entre uma cadeira e uma pessoa sobre a cadeira. A cadeira vai permanecer aqui, essa pessoa pode permanecer mais um pouquinho, pode ir embora daqui a pouquinho, enfim. Todavia, segundo trecho, o para si é. Pode-se dizer, é mesmo que apenas a título de ser o que não é e não é o que é. Isso aí parece um trava-língua, eu sei. Mas na prática, o que Sartre quer dizer é que eu sou um monte de coisas ao mesmo tempo, sem ser definitivamente nenhuma delas. Aqui vocês estão sendo professores, mas eu imagino que alguém possa ser, desculpem, vocês estão sendo alunos, alguém possa já ser professor. Aí, numa outra situação, você é professor e outros são alunos. Aqui você é aluno, em sua casa você é filho, o marido, o esposa, ou seja o que for. São papéis que depois o Foucault vai explorar isso tão lindamente, né? Mas são papéis sociais que nós exercemos. Mas nós não nos identificamos com nenhum deles. O garçom de Sartre não é garçom por dentro e definitivo, como um cinzeiro é um cinzeiro. Então a modalidade de ser para si é ser aquilo que não é e não ser aquilo que é. Por quê? Porque eu sou o meu passado. Só que eu sou já não sendo. E eu já sou o meu futuro, mas eu sou não sendo ainda. Essa é a modalidade desse modo de ser, que é o para si. Então, nós já temos dois modos de ser aí bem estabelecidos. Então, o que é a liberdade em Sartre? É a coincidência com esse modo de ser, para si, que não se identifica consigo. E ao não se identificar consigo, ele necessariamente deverá escolher-se. E essa escolha de si faz com que ele seja absolutamente livre e absolutamente responsável. Nenhuma estrutura que exista no mundo é natural, ela foi criada por homens e mulheres. Nós criamos as estrelas, porque as estrelas existem para nós. Nós criamos o Sol, porque é para nós que o Sol se define no horizonte e assim por diante. Então, tem uma série de elementos da fenomenologia que necessitariam ser aprofundados, mas importa dizer, nesse caso, as duas estruturas de ser que existem são somente em si e para si. É porque, com efeito, o outro não é somente aquele que vejo, mas aquele que me vê. Encaro o outro enquanto sistema conexo de experiências fora do alcance no qual figuro com objeto, entre outros. Esse é o fundamento da política. Porque eu efetivamente sou, mas eu somente sou em relação ao outro. Então, notem, existem duas modalidades de ser tão somente? Não. São três. Existe o eu e o outro. Porque não é apenas um para si que existe no mundo. E como cada um deles é liberdade, cada um deles faz escolhas, cada um deles é uma modalidade de ser para si. Então, na verdade, Sartre estabelece lá uma terceira modalidade do ser, o ser para outro. E só para concluir, existe ainda na ontologia de Sartre
Acho que eu voltei. Na ontologia de Sartre, um quarto ser, que é um ser que não existe nem poderia existir, que é aquele que vai reunir essas duas modalidades contraditórias, que é o em si e o para si. O em si é idêntico a si, então ele não pode voltar-se para si e deixar a identidade. Por outro lado, o ser para si é para si, ele não pode jamais identificar-se consigo. Imaginem essas duas coisas juntas. Então, em resumo, a ontologia do Sartre, ela se funda assim: você tem o ser em si, o ser para si. Como não há apenas um para si, porque todos os homens e mulheres são um para si, então o para outro, que é a relação entre um para si e outro, e por fim, um ser que é uma hipóstase, que é a junção desses dois seres. Por que Sartre fala desse quarto ser que é uma hipóstase? Pelo fato de que o que move aquilo que nós buscamos no mundo é justamente a nossa tentativa de realizar esse impossível ser em si para si. Ou seja, eu quero me realizar como professor, antes como graduado, antes como terminar o ensino médio, passar no Enem. E veja, em todos esses momentos você não está pronto. Ah, não, agora eu vou ser professor. Você não está pronto, você tem que continuar estudando e tal. Fazer pós-doutorado, acabei de terminar um. Aí depois, agora eu sou aposentado. Bom, você vai morrer, mas ainda assim você vai ter que lutar, né? Para sobreviver até morrer se escolhendo, etc. Então, nesse sentido, nós somos esse ser que não se identifica consigo, porque nós estamos sempre em construção. E a liberdade, ela se instaura ontologicamente nesse modo de ser que estará sempre em construção. Porque no momento em que ele, em tese, heideggerianamente falando, coincide consigo, que é a morte, ele deixa, sartreanamente falando, de existir. Simplesmente. Né? E, nesse sentido, é algo que jamais vai se realizar. A existência de cada um de nós é um fracasso. Não porque a gente não realize projetos, só que a realização de um projeto é só o solo do próximo. É aquela ideia psicológica do ponto otimal, né? A felicidade está sempre ali adiante. É também uma ideia mais simplória, né, de um burro com um milho amarrado um galho, né, nas suas próprias costas, ele vai andando, empurrando o milho e continua andando. Então, a gente existe assim, porque nós nunca nos realizamos. Então, liberdade, certamente falando, é isso. É o ser humano precisar realizar-se para ser. Outros seres são prontos. Um gato é pronto. Ele não precisa fazer muito para ser gato. Mas nós sim. E no momento em que a gente deixar de fazer, a gente deixa de ser. Se vocês pararem de fazer, ficarem parados, né? A roupa que vocês usam não vai se vestir em vocês. O próprio organismo, sozinho, sem se alimentar, morreria e assim por diante. Notem como que há um movimento de ser, e é um movimento de ser que, em teoria, não ocupa mais nenhuma das células iniciais que foram ocupadas. Talvez nenhum dos átomos, se vocês forem ver no detalhe. Então, existem duas modalidades de ser, e uma delas busca realizar-se. Então, diz o Sartre, a característica da consciência é ser descompressão de ser, o contrário do em si, que é a identidade de ser. Impossível, de fato, defini-la como coincidência consigo mesma. A gente nunca coincide. Você pode estar aqui sem estar aqui, a sua consciência está lá fora. E ela pode ir longe, ela pode ir para o princípio do universo, ela pode ir lá para a superfície do Sol. O para si, a consciência, não pode manter a nadificação. Nadificação é a maneira como eu vejo essa cadeira. Por que nadificação? Bom, esse é o exemplo que eu uso sempre. Aqui tem o painel, e aqui termina o painel, começa uma borda preta, e aqui termina a borda preta e começa a parede. E o que, que tem entre cada uma das coisas? Nada. É o processo de nadificação da consciência intencional de cada um de vocês que faz com que eu diga que há aqui um painel, que o painel tem uma borda preta, e depois da borda preta do painel, a parede. Mas olhem de novo, o que, que tem lá? Nada. Então, nadificação nesse sentido. Para que a consciência intencional possa olhar para o mundo e significar esse mundo, sem se determinar, ela não poderia fazê-lo se ela não fosse falta de ser. Então, notem, nós estamos sempre buscando realizar algo. Isso é a liberdade. E quando o Sartre vai falar em política, e quando eu digo que você não tem como definir liberdade, o que ele está propondo é isso, que as pessoas pudessem dizer livremente quais são suas demandas. Isso não é tão simples quando a gente chegar no âmbito da dialética. Desse modo, a nadificação, sendo nadificação do ser, representa a vinculação original do para si e do em si.
Só há homem no mundo, só há mulher no mundo, só há mundo para homens e mulheres. Aquela pergunta capciosa, ela é capciosa lá no Kant. Se uma árvore cai no meio da floresta amazônica, ninguém ouve, ela fez ou não barulho? A resposta sua só explicita o que você. Qual é o seu preconceito? Porque ou você será realista, ingênuo, achando que faz barulho sem ninguém ouvir, fez barulho para quem? Ou você será um idealista delirante, se você achar que, enfim, é só uma pegadinha. Mas na prática, a nossa relação com o mundo ela é muito sóbria, ela é muito concreta, né? Ninguém tem dúvida que se pular de um prédio vai se arrebentar tudo e morrer. Então, mas enfim, a consciência, o ser para si, é aquele que traz esse sentido ao mundo por esse processo de nadificação. Isso é liberdade. É por isso que eu posso divergir com as pessoas a respeito de coisas do mundo, porque existem infinitas visadas possíveis. Bom, com isso eu já estou chegando no finalmente, né, dessa passagem do ser e o nada para a gente poder ir para o momento dialético que é a crítica. Mas antes ainda, o que é o ser em si para si tudo junto? É a nossa tentativa de nos realizarmos. E que não importa se a gente realiza ou não, a gente vai continuar fazendo. E não importa se você ficou doente, você vai continuar fazendo. E, excetuando a morte ou o coma, você vai continuar fazendo, que é o nosso modo de ser. E isso vai de escolher a roupa, escovar os dentes, a fazer projeto de se casar ou comprar uma bicicleta, enfim, o que você vai estudar, qual vai ser a sua postura, todos os nossos, porque nós buscamos, né, algum tipo de realização. E é curioso que o fato da gente fracassar sempre, porque eu me realizei como aquele que se formou como um bom aluno na quarta série, também me realizei na oitava, não tem as várias formaturas, tem antes, aos 5 anos as crianças já estão se formando, eu não sei em que, mas todos esses processos são processos que vão marcando, né, esse movimento, né, de desenvolvimento, né, só que realizou algo para começar outro, aí começa o ensino médio, né, depois do 9º ano, aí depois sei lá como é que tá. E no fim das contas, repito, Oscar Niemeyer, ele estava com 105 anos e ele ainda estava projetando, literal e metaforicamente. Ele morreu, ele estava com um projeto, né, de fato, ele era arquiteto em andamento, e ao mesmo tempo ele estava com projetos, ele ia, sei lá, ia à praia no final de semana, não ia com 105 anos, não sei, ia jogar bingo, alguma coisa ele tinha para fazer, como nós. Não importa, vocês são jovens, mas mesmo na velhice, as pessoas sempre serão interrompidas em meio a um projeto. Porque é sempre isso. Ainda que seja um projeto de não fazer projetos, estaremos buscando algo. Essa é a liberdade, a impossibilidade da coincidência consigo. E por que nós fazemos isso? Porque nós buscamos nos realizar como ser em si para si, embora seja impossível. Como é uma determinação ontológica, eu não posso impedir. É igual à história da liberdade. Você é obrigado a escolher. Eu escolho não escolher, mas ainda assim fez uma escolha. Enfim, isso são movimentos, né, paradoxais da argumentação, mas que são fundamentais. Existem outros? Claro. O mais sábio é aquele que reconhece sua ignorância. Sócrates. Você não tem como sair disso. Outro. A dúvida do Descartes é o mesmo processo de argumento. Você não tem como sair. Se você duvidar do código que duvida, você está reafirmando que o código que duvida existe. Não tem como sair disso. Bom, é a impossível síntese do ser, do para si, do em si. Um ser que seria seu próprio fundamento. Não enquanto nada, mas enquanto ser. E manteria em si a translucidez necessária da consciência, ao mesmo tempo que a consciência consigo mesmo do ser em si. Ou seja, nós queremos a identidade. Eu sou bom. Sou bom até a segunda página, porque eu posso ser mal no momento seguinte. Não, eu sou fiel até aparecer a pessoa certa, para que eu deixe de ser fiel. Sou honesto até ter o dinheiro adequado, ou a quantia que te compre, e assim por diante. A gente nunca diz eu sou como uma pedra é uma pedra. Uma vez que o escultor esculpiu lá o Davi, lá do Michelangelo, aquilo vai permanecer. Mas a gente se esculpe a cada manhã e no fim da tarde a gente pega os cacos para esculpir no dia seguinte. E isso é o modo de ser para si. É isso ser liberdade. É ter que projetar-se no dia seguinte. A gente nunca tem nada pronto.
É lamentável quando qualquer pessoa, mas sobretudo professores, acham que estão prontos. A gente está sempre, né, em movimento. E é curioso que o mundo vai junto, né? Vai junto. É curioso como que as pessoas olham para o mundo e não ocorreu a ninguém até hoje de perguntar, mas por que que nós temos que trabalhar 6 dias e folgar apenas um, né? Que é o tema do momento. É, o objetivo de cada homem e cada mulher é ser Deus, portanto. Como não dá para ser Deus, leiam lá o Mal-Estar na Civilização do Freud, como é que a gente tem vontade de ser Deus. A gente cria o Deus, depois se iguala a ele, né? O Jesus é a humanização. Enfim, estou sendo bastante prolixo, mas eu imagino que num evento desse, chamar a atenção para ler é fundamental, sobretudo em tempos de celular. E eu me incluo, tá? Isso aqui é uma praga, isso é um veneno, isso é pior que o crack. Vídeos e redes sociais e esse inferno todo. Bom, enfim, gente, a ontologia está baseada em 4 modalidades de ser, um que coincide consigo, nós que jamais coincidimos conosco mesmos, a nossa relação com o outro, que é necessária. Eu botei uma foto do Sartre bebê, não é por acaso. Nenhum de nós teria entrado no mundo por si mesmo, é por isso que a gente não é fundamento de nós mesmos. Eu posso inventar um fundamento para mim mesmo, dizer que foi Deus que me criou e que antes que eu me formasse no ventre de minha mãe, eu já tinha sido escolhido para ser profeta entre as nações. Isso é poético, é bonito, mas efetivamente qualquer um de nós poderia ter sido abortado, poderia ter morrido por negligência, por o fato de estar aqui é consequência de uma série de escolhas nossas da liberdade, é consequência de escolhas de pais e mães e lida ainda com algo que faz parte da situação. Porque vejam, tudo aquilo que foi chamado de para si, vocês já sabem o que é. É o nosso modo de ser. Todavia, tem o em si. O em si é a chuva que cai. Não posso fazer nada. O em si é a doença que chega. Eu posso usar a medicina e tomar cuidado, muito cuidado com a pseudociência. Existe uma facticidade que me antecipa que eu vou morrer. E é livremente que eu vou viver a minha morte. A morte mesmo não, né? O momento da morte, sim. O depois, não. No meu enterro, eu não estarei presente. Na minha cremação, não quero ser enterrado, quero ser cremado. Mas nesse dia, não. É o Epicuro, né? Para que preocupar com a morte? Quando ela chega, você não vai mais estar lá. Né? Mas, enfim, a nossa existência é esse jogo todo. Só que esse jogo todo se faz num cenário. E esse cenário é o em si. O sol é quente. Isso é em si, não muda. Pelo menos não vai mudar até a humanidade já ter destruído o planeta. Se ela conseguir, né? E não foi exterminada e sobrar outras coisas, com o aquecimento global, com todos os problemas que nós efetivamente causamos. Mas na, na prática, o em si é o lugar onde essa liberdade se move. Esse em si, em grande medida, é o corpo, a corporeidade é em si. O coração bate a meu despeito, ele pode ter um infarto. Se eu ficar descuidado com gorduras e tabaco, pode ser pior, mas efetivamente isso é ao acaso. Um acidente, nós estamos sujeitos a um acidente, nós estamos sujeitos a um monte de doenças que ainda não descobriram e não deram nem nome. E teve a pandemia recente, né? Enfim, e isso é importante a gente pensar, porque senão fica parecendo, a Sartre falou que é a liberdade, todos os homens são liberdade, mulheres são liberdade, então somos deuses. Não, senhor, nós somos deuses com pé de barro. Sim, somos deuses. Quem inventou o mundo humano inteiro fomos nós. Quem inventou o avião foi algum deus? Quem inventou a vacina para o Covid? Foi alguma divindade? Algum anjo soprou? Algum ET trouxe alguma coisa? Ridículo olhar para os antigos e achar que eles não tinham capacidade de fazer o que eles fizeram, se a gente faz o que a gente faz. Então, nesse sentido, a liberdade, ela se move na face do em si e faz o em si ao nosso gosto. Todo mundo adora a natureza, eu também, natureza humanizada. A natureza nela mesma é um inferno. É cheia de pernilongos, tem cobra, tem aranha, não tem comida, não tem iFood, não tem aquecimento, não tem nada. Nós não suportamos a natureza. A natureza nos é insuportável. A natureza. E as pessoas vêm com conversa de, gente, a gente está longe do biológico, longe. Ninguém é animal para obedecer instinto. A gente escolhe, a gente pode escolher. Essa história o homem, ele não conseguiu se controlar. Porra, então, né, tem que ficar dentro de uma jaula, é assim que funciona.
Enfim, nós queremos ser deuses, mas queremos apenas. Nós fazemos isso sob uma coisa movediça. Nós não temos nenhum controle a respeito de um asteroide que, em teoria, pode vir destruir o planeta inteiro. Isso é um fato. E como não há Deus, isso é uma invenção humana, como não há nenhuma intervenção, os ETs é uma invenção humana, pelo menos por enquanto, né? Até que apareça o primeiro, continua uma invenção humana. A liberdade humana é aquela que faz o mundo humano com todas as suas regras. Parece que não, mas nós já estamos chegando no ambiente da política, porque parece muito natural, mas a política é uma criação e invenção humana. O trabalho de 6x1 é uma invenção e criação humana. Ah, mas está na Bíblia. Bíblia é uma invenção humana. Mas foi Deus que falou, Deus é uma invenção humana. Então, inventou-se tudo isso. A liberdade humana movendo e lidando com. Porque, veja, tem que lidar com. As paredes não são transponíveis, mas aí a gente faz um buraco na parede, né, para a gente atravessar. A gente constrói o mundo. O óculos, né, vocês veem? Dá certinho no meu nariz. Eu tenho que ficar aqui. Se ficar aqui, eu falo fanho. Se ficar para cá, não vejo bem. Mas ele foi feito com o meu nariz. Então, não há essa adequação toda, senão porque nós estabelecemos o mundo para nós. Essas cadeiras só são agradáveis porque elas foram feitas. Então, nesse sentido, as leis, os valores, a própria produção da existência é feita por nós mesmos. A política, idem. Eu estou me antecipando, mas Sartre é um democrata. Né? Ele diz que ele defende uma democracia, disse, né, no passado, que defendia uma democracia com liberdade, uma democracia direta, né, e socialista. Então, para chegar lá, é necessário que a gente tenha um fundamento que nos iguale. E nos iguale quem? Nós, brasileiros e brasileiras, todos, todas, mas também, se você pensar ontologicamente, os chineses são liberdade. Os africanos, né, são 50 países lá, 50 e tantos países, sei lá quantos, mas eu sei que é nessa ordem, e eles são liberdade. E o que eles fazem é resultado de liberdade. E aí tem a Europa, e tem o leste europeu, e tem a Austrália, Nova Zelândia. Está lá todo mundo, e a gente pode olhar neles e se tomar por exemplo, né? Tem países com democracias que são muito melhores, muito mais inclusivas, muito mais. Então a gente tem que pensar nas demandas. E quem vai fazer isso? A liberdade. Quem puder olhar para o mundo e propor isso. Então é fundamental que a gente pense essa liberdade situada. Então, no nosso tempo, nós estamos numa liberdade situada num Estado democrático de direito. Mas durante o período medieval, a liberdade estava situada nos valores em que a Igreja Católica decidia sobre vida e morte, né? Literalmente, sobre quem tinha alma ou não. Eu me referia a uma carta de um papa, uma bula papal, que dizia que negros e indígenas não tinham alma, né? Embora os indígenas fossem inocentes. Bom, vamos adiante. Nós queremos ser Deus, somos esses deuses que criam o seu mundo, mas criam a partir de. Veja, quando eu falo a humanidade cria a partir do em si, o para si cria a partir do em si, eu estou dizendo que cada um de nós criou a partir da corporeidade com a qual nasceu e desenvolveu, com a alimentação que teve, com a educação a qual teve acesso. Isso não exclui nenhum dos aspectos de questões sociais e econômicas. Quando o Sartre está falando de ser para si, ele está dizendo que o homem analfabeto no interior de Minas Gerais é liberdade. Agora, essa liberdade precisa, né, de determinados instrumentos para sua efetivação, para sua realização. Mas o indígena, inventando suas histórias equivalentes à dos homens brancos europeus, de seus deuses, das suas. Eles estão fazendo isso ainda. Enfim, todo homem, desse ponto de vista da filosofia da liberdade de Sartre, todo homem e toda mulher é liberdade, liberdade que se move na face de uma estrutura rígida, que é o em si, mas que pode construir o seu mundo a partir disso. E que mundo, hein? A gente se comunica. Como quando eu era criança, né? Isso aqui era ficção científica, na Star Trek, salvo engano, e isso é real. Ainda não dá para a gente sumir e aparecer em outro lugar, né? Mas o comunicador já é até mais eficiente, se você considerar algumas versões do Star Trek e tal, que não, só tinha o som, não tinha imagem. Bom, enfim,
É a partir daí que a gente vai poder pensar política insight, pensando que todos os homens são e mulheres são liberdade. Para a realidade humana, ser no mundo é perder-se radicalmente no mundo pela própria revelação que faz com que haja mundo. Ou seja, somos nós que constituímos o mundo. O mundo é bom, Sebastião, se você fizer o seu mundo bom. É no sentido de constituição de ser. O mundo nunca vai ser bom ou ruim, como nenhum objeto é bom ou ruim. É sempre para alguém, sabe? Mamão é bom para alguém. Não existe um mamão que é gostoso em si mesmo e todo mundo tem que gostar de mamão e eu não gosto e pronto, eu não vou comer. Ah, mas faz bem, não para mim, eu não gosto do cheiro, não gosto do. Pensem na sexualidade. É como se houvesse uma necessidade de que todos fossem iguais, né? Determinados previamente, que houvesse uma natureza, enquanto que para a realidade humana é aquilo que nós fazemos. Então, se faz-se tanto preconceito como, né, os processos de libertação. Vamos pegar o feminismo, falei da Simone de Beauvoir mais cedo, e ela é uma das mães, né, pelo menos no plano intelectual do feminismo. É uma luta que começou lá nos anos 40 do século passado na Europa, avançou, teve conquistas e tal, mas notem, está em curso. Todas as lutas LGBT estão em curso e elas não vão acabar, porque a liberdade vai ter novas demandas. Nunca nós vamos ter um mundo político pacificado. Não, agora está tudo bem. As demandas sempre. Quando eu era jovem, agora eu estou maduro, eu estou inteirando 50 anos, a revelia do meu gosto, a facticidade, é o que eu acabei de dizer. Existe um em si que a gente tem que lidar, e ele, né, a corporeidade tem lá, ela é fática, ela envelhece. Felizmente ela fica pouco doente, mas ela envelhece bastante. Ser no mundo é fazer com que haja mundo. É ser remetida sem tréguas. Isso é o que nós somos. Sequer a possibilidade de a propósito de quê? De utensílio em utensílio, sem outro recurso além da revolução reflexiva. Porque nós nunca vamos nos realizar no sentido que o cinzeiro é um cinzeiro. Você perca a esperança, você nunca vai estar satisfeito. Porque sempre vai haver uma demanda do seu modo de ser, que é ser livre, que é ser liberdade. E isso mostra que politicamente, no caso, quando você for deduzir uma política daí, é necessário que ela seja sempre aberta. Se fosse para a gente considerar que todos os homens são liberdade, a gente deve ouvir todos e cada um, uma democracia direta. As pessoas discutiriam, né? Vejam, isso é romântico e ideal, tá? As pessoas discutem, quem está mais bem armado discute melhor. Mas eu quero dizer, se a gente pudesse pensar, né, uma consequência, e por que eu digo se a gente pudesse pensar? Porque, sartreanamente falando, porque somos liberdade, nós podemos, para o futuro, estabelecer, a partir de agora, um mundo diferente. É o que nós fizemos agora que vai fazer com que amanhã outros façam melhor e assim por diante. É a luta do movimento LGBT lá do começo, né, do GLS, antes do LGBT, é todo esse empenho que faz com que hoje existam direitos. Só que isso não acaba, conforme eu disse. E essa demanda é contemporânea? Bom, claro que não, né? Ela é muito mais antiga, ela só não era expressada. As liberdades dos períodos anteriores se calaram, foram esmagadas, foram violentadas, foram mandadas para o hospício. Tem um cara. Ah, não, mas foi por causa que ele fumava maconha, né? É o Bicho de Sete Cabeças, é um filme, mas eu conhecia aquele cara, ele vendia um livro, e era essa história, ele contando essa história. Mas foi por causa de maconha. Mas se a gente pegar o Foucault, as questões de sexualidade eram mandadas para manicômio. Sexualidade divergente, por exemplo. E divergente do quê? Do modelo patriarcal. Bom, não vamos entrar na conversa, mas o que importa dizer é que todas as expressões humanas incorrem no mesmo problema. É um ato livre consumir ou não iFood. Eu não sei. A questão é que alguns estão vendendo e isso cria uma facilidade. Se você tiver o dinheiro, e veja, é um mundo que a gente participa. Ah, mas eu não compro. Não importa. Você não vai poder impedir que isso continue acontecendo. Então,
Considere, são 7 bilhões, em torno de 7 bilhões de liberdades agora no mundo, né? Então, imaginem que o que faz a história é esse ferver desse monte de consciência. Agora, uma coisa é importante. No Brasil, o Brasil está do modo que está porque livremente nós o trouxemos até aqui desse modo. E a nossa vida é idem. Se tiver tudo bem é porque você tem o mérito, mas se tiver tudo ruim, você que tem a culpa. Sartre não fala em culpa. Sartre fala em responsabilidade. É totalmente diferente. A culpa ainda te dá alguma chance de ser redimido. Então você mata alguém, mas Jesus morreu na cruz e eles te perdoam. Isso é culpa. Responsabilidade é você vai ser responsabilizado. Você matou alguém, você paga o preço. Não sei se tem, mas a sociedade estabelece. Os outros estabelecem. Lembra do ser para outro? Os outros são as outras pessoas que denunciam. Mas outro também é o juiz, o sistema prisional, o sistema judiciário, aquele que faz, né, a condenação. Aquela turma que estabeleceu as leis para que outros estabelecessem condenação. E todos fizeram isso no modelo estabelecido livremente. Então, notem que a liberdade está no princípio, inclusive, do estabelecimento do modelo político. Porque o que nós vivemos contemporaneamente no Brasil não é o único. Sartre diz que é o melhor, né? É o que a humanidade, os seres humanos conseguiram de mais apurado para limitar os conflitos. Isso porque o ser para outro, se a gente pensar lá o Wicklow, eu falei lá no início de uma peça de teatro, eu nunca vou entrar em acordo, efetivamente. Se houver duas pessoas, talvez uma submete a outra, mas a partir de 3 pessoas não tem mais acordo. O conflito de Sartre é o sentido original do ser para outro. Nós estaremos sempre em conflito com outras pessoas, por N razões. Por quê? Porque do mesmo modo que eu sou livre para fazer minhas escolhas e achar que elas são as mais adequadas, o outro, a outra, também é livre para fazer o mesmo. E a divergência sempre vai haver. Então, nesse sentido, nós constituímos o nosso modo de ser livremente. Só que quando Sartre chega a essas conclusões, ser homem, ser mulher, a liberdade, etc., ele fez isso, né, no período de Ser e o Nada, nos anos 40. Bom, quem primeiro achou que esse livro não era adequado, por razões filosóficas, foi o Merleau-Ponty. Todavia, se vocês quiserem, é só buscar O Visível e o Invisível, do Merleau-Ponty, e lá ele apresenta uma tese que diz que Sartre, aqui nesse livro, desenvolve uma filosofia de sobrevoo, etc, etc, etc. O Merleau-Ponty estava errado, tá? Sobre essa impressão dele, porque ele morre, né? Ele morre em 1960, bem no ano que o Sartre publica A Crítica da Razão Dialética. Embora eles já tivessem contato antes, porque eles vão romper definitivamente apenas em 56, em razão da União Soviética, da invasão da União Soviética na Hungria. E aí o Sartre achou aquilo inaceitável, o Merleau-Ponty defendeu, e aí eles se desentenderam, e aí a ruptura definitiva. E aí o Merleau-Ponty não teve como reconhecer as ideias que o Sartre vai desenvolver na Crítica da Razão Dialética, que é de 1960. Mas o que a gente tem ali, então? Esse estávamos ali do Sartre, ele está se referindo a um momento bem anterior, em que ele ainda era muito próximo do Merleau-Ponty, ele está se referindo ao grupo, né? É ele, o Merleau-Ponty, a Simone de Beauvoir, o Raymond Aron, enfim, esse pessoalzinho que era colega, né? Pessoalzinho. Dialética do pós-guerra. Questão de método é um texto que antecede a Crítica da Razão Dialética. Até marquei um trecho aqui que eu espero poder. Eu vou fazer isso, vou lê-lo agora, senão depois passa batido. Mas, enfim, a partir do momento em que Sartre recebe a enxurrada de críticas ao Ser e o Nada, ele começa a formular respostas. Algumas delas muito bem intencionadas. O debate filosófico é feito assim, então nada contra a crítica do Merleau-Ponty. É a mais ferrenha, é a mais violenta e, ao mesmo tempo, a mais importante ao Ser e o Nada. Mas tem outros tipos de crítica, críticas de cunho ideológico. Por que eu falo disso? Porque o Lukács escreveu Existencialismo ou Marxismo com o intuito
claro de combater Sartre. Então, nesse sentido, esse livro dele tem um objetivo preciso. E essa era uma política que era sempre feita, né, para todos, tudo aquilo que parecia que poderia ameaçar intelectualmente a tese comunista era combatido. E esse combate gera, né, uma das controvérsias mais interessantes que foi estudada na história da filosofia, que é o fato do Lukács ter uma primeira filosofia e abandonar essas ideias e criticar o Sartre. E quando você vê na filigrana, aquilo que o Lukács propunha no início é o que o Sartre está dizendo, que não há uma filosofia definitiva, que não há uma totalidade, que são totalizações em curso e etc. Isso é um detalhe, mas só que Sartre precisava efetivamente dar uma resposta a essas críticas. Quais críticas? Filosofia, ele até faz isso, eu trouxe aqui, desse eu não vou ler nada, embora eu tenha marcado também uma partezinha. O existencialismo é um humanismo. E ali Sartre, aquela primeira frase, inclusive, era dali, né, que todos os homens são livres, ou nenhum são, nenhum poderá sê-lo. Ou melhor dizendo, ali Sartre diz que ao escolher-se a si mesmo, você escolhe o homem. Naquele sentido ruim que eu já disse. Mas o que ele está dizendo é que quando eu escolho um modo de vida, eu estou pensando que esse modo de vida é bom para todas as pessoas. Então, quando eu quero trabalhar 3 dias da semana e ficar 4 dias sem trabalhar, eu deveria pensar que, já que todos são liberdades, outras pessoas podem ter essa mesma ideia. Né? Ou então a gente ajusta, né, para que alguns não tenham que trabalhar 6 por 1, outros trabalham 5 por 2, ao invés de 4 por 3, 3 por 4 e assim por diante. A única abordagem, segundo Sartre, e isso pode ser meio frustrante no início, isso está lá em questão de método. A única filosofia, diz o Sartre, é o comunismo. Marxismo, desculpa. Comunismo é outra coisa. Comunismo é um processo, né, histórico descrito pelo marxismo. Ele diz o seguinte, que a única filosofia, efetivamente, é a filosofia marxista, porque foi aquela que conseguiu dar conta de descrever o período histórico que o Sartre vivia. E, de fato, aquele período, porque depois daquilo o marxismo já tem que ser reajustado. Né? A tese geral do marxismo é que o capitalismo continuaria se desenvolvendo, ele criaria duas classes extremadas, proletário e capitalista. Naturalmente, 99% seria proletário, haveria uma revolução proletária que tomaria o poder, tornaria todos os bens comuns, mas isso não aconteceu. Então, para ler o tempo de hoje, você mantém aí a essência lá do marxismo, mas você tem que pensar isso sobre outras bases. Por quê? Porque a base mudou, a situação mudou. A maneira como os homens e mulheres gerenciam a existência livremente mudou. A invenção de objetos, isso Sartre vai chamar na crítica da razão dialética de prático inerte. A nossa maneira de lidar com objetos mudou totalmente. Eu estou atualmente coordenando o curso de filosofia e não tem mais processo e pasta e aquela papelada, não, é um computador, é tudo clean, né? Precisa sair preenchendo papel à mão e caneta e fazendo segunda cópia, terceira cópia, você encaminha um e-mail. Né? Então, isso muda, dá até dificuldades, né? Dali a pouco você começa a estar em casa sábado à noite e alguém querendo que você veja uma matrícula. Peraí, sábado à noite. Mas o importante é que muda. Nossa maneira de ser muda. Houve uma época que você tinha que marcar um encontro no sábado à noite e esperar e ver se a pessoa aparecia. Hoje você vê 5 minutos antes se vai ou não. Mandava-se carta. A carta se extraviava e a pessoa ficava, pô, você não mandou, mandei. Sabe? Hoje você é instantâneo, né? Tudo instantâneo. Então é importante sempre a gente tentar atualizar. Mas, de todo modo, Sartre pensava que a única filosofia que dava conta da estrutura mundano concreta dos anos 60 era o marxismo. Só que ele diz também que foi o próprio movimento da história que, à distância, demandou que houvesse ali o existencialismo, essa filosofia da existência. Porque essa seria, né, a maneira de levar a liberdade a esse ambiente. Isso leva. Bom, gente, a gente começou com um atraso, eu já estou chegando no momento em que eu tinha falado até onde eu ia, mas já está quase encerrando, eu já estou quase fazendo a virada. O próprio Sartre dizendo
Se o senhor pensa que há uma diferença entre o ser e o nada e a crítica da razão dialética, é por causa da maneira como os problemas são formulados, mas não por causa da direção. A direção continua a mesma. Com efeito, em O Ser e o Nada, eu quis, apreendendo-me no nível mesmo da consciência, fazer uma descrição do que é a realidade humana como projeto, como compreensão. Não tem como, mas eu acrescento. O que Sartre faz, então, que torna, ou que serve como resposta para essas acusações de que seria uma filosofia de sobrevoo? Notem como que a liberdade está também no princípio da constituição da própria política. Não, ainda falando do projeto da crítica da razão dialética. O que é necessário para nós é reconstituir uma ontologia, ou pelo menos essa continuidade, uma antropologia dialética, na qual a compreensão seja exigida a cada instante e a cada instante o projeto da pessoa, sob a forma concreta e real, apareça. Enfim, em outras palavras, Sartre diz que, conforme eu tentei mostrar na tese, né, e eu botei essa frase muito em evidência, o ser e o nada estabelece a liberdade como modo de ser homem e mulher no mundo, e a crítica da razão dialética explica o como disso. Eu vou direto ao como, considerando o tempo, para não passar muito de 6 horas, mas eu lembro que eu não atraso. Você tem, tipo, até Tá, não preciso correr. Não. Obrigado. É 2 horas no total, uns 20 minutos para perguntas, ainda tem uns 20 minutos. Maravilha. Isso me deixa mais tranquilo. Porque senão eu não vou conseguir fechar até chegar efetivamente num trechinho só que eu quero ler do Ser e o Nada, mas esse pré é tudo importante. Bom, diz o Sartre, na Crítica da Razão Dialética, logo que existir para todos uma margem de liberdade real para além da produção da vida, o marxismo desaparecerá. Seu lugar será ocupado por uma filosofia da liberdade. Mas estamos desprovidos de qualquer meio, de qualquer instrumento intelectual ou de qualquer experiência concreta que nos permita conceber essa liberdade ou essa filosofia. Por quê? Primeiro, porque estamos distantes de qualquer modelo de liberdade, inclusive social. É uma luta, conforme eu disse. Eu usei o exemplo do feminismo, mas é uma luta sempre. É uma luta dos trabalhadores, é uma luta dos trabalhadores por categoria, é uma luta tirando as elites, né, que não precisam nem lutar para permanecer no seu estágio, todo o resto é uma luta, né, e quase que diária. O importante é a gente pensar o que seria esse mundo. Reino da liberdade é o termo usado pelo Sartre. Mas a gente, para pensá-lo, teria que imaginar. Porque daquela época do Sartre, eles poderiam propor algo para o futuro deles. Eu não sei se foram eles que propuseram o futuro deles, que é isso que nós estamos vivendo. Mas, efetivamente, nós estamos propondo hoje um futuro para quem virá depois. Daí a referência que eu fiz aos sequestrados de autônomo. Nós seremos julgados. Como é que a gente vai saber se o que a gente está fazendo é certo ou errado? Pelo futuro? Alguém no futuro dirá sobre todo esse movimento político, né, esse recrudescimento da extrema-direita mundial, no Brasil, etc. Esse movimento a gente poderia chamar assim, né, de destruição da fé nas instituições. Não acredite na ciência. Ou não acredite na universidade, não acredite no seu professor. Com mentiras toscas. Isso é uma coisa muito presente, né, e muito concreta no nosso mundo. Como é que a gente vai alcançar? Porque isso é feito livremente. Por mais que a pessoa esteja enganada, é livremente que ela escolhe ser o pobre de direita, é livremente que ela escolhe ser mulher, negra e ser de direita extremada. Devem ter pessoas assim, eu não estou me referindo a ninguém, tá? Mas tem. Negacionismo. E isso se... Veja, a liberdade que... Vamos falar de coisa distante. É a liberdade que está no princípio dos homens e mulheres que assumiram para si mesmos o nazismo. Mas eu gosto também do exemplo que foi livremente que outros foram lá e mataram todos eles e resistiram, né? Então a liberdade, ela move as duas coisas. A gente não vai chegar tanto, né, ao debate ético, mas
é de um ambiente de liberdade que se pode falar em ética. As pessoas vão fazer escolhas. E por que elas obrigatoriamente vão escolher o que você acha que é certo ou que tem-se naturalmente por certo? Já leram o ensaio sobre a cegueira? Se eu quiser escolher o errado, quem vai impedir? Eu sou livre para fazê-lo, etc. Os outros, evidentemente, eu já vou chegar lá. Bom, logo que existir para todos essa margem de liberdade, nós alcançaríamos um reino de liberdade. Só que ele é utópico, tá? Porque sempre que ele for alcançado, mais liberdades farão demandas, e isso não vai ter fim. É isso que é o princípio da totalização em curso, que irmana o Sartre com o primeiro Lukács, e a crítica se torna injusta, em certa medida, por isso. Mas, claro, se você situa, e tem outro lado, tá? Tem os capitalistas também detonando o Sartre. Bom, mais uma frase do Sartre. Quando dizemos que o homem é a escolha de si mesmo, o homem e a mulher, já só para lembrar, queremos dizer que cada um de nós faz isso. Mas também queremos dizer que, ao fazer essa escolha, ele também escolhe todos os homens. Um trecho lá do Existencialismo e o Humanismo. De fato, ao criar o homem que desejamos ser, não há sequer um de nossos atos que não crie, simultaneamente, uma imagem de homem, tal como pensamos que ele deva ser. Nós sempre escolhemos o que é bom, e nada pode ser bom para nós sem ser bom para todos. Eu falei da questão do trabalho, 6 por 1, 2 por 5 e assim por diante, mas isso se aplica não apenas a direitos, né, mas a modos de ser no mundo. Não se trata de pensar uma liberdade para mim, né? A liberdade, lá no início, a frase, citando Hegel, ou todos ou nenhum, ou todas ou nenhuma. Isso aqui, não sei por que ficou assim, mas enfim, voltou ao normal. Estou conferindo se é o mesmo que está ali, né? Eu estou até com medo. Bom, vamos lá. Na crítica da razão dialética, a gente tem o Sartre retomando essa estrutura de liberdade, só que agora considerando a situação expandida. Bom, por que situação expandida? Porque quando eu falava lá no início da minha fala de em si e para si, esse em si é uma coisa meio amorfa. O que é o em si? Qualquer coisa. Agora, quando a gente coloca isso em situação, e Sartre faz isso na crítica da razão dialética, é esse o objetivo, o que a gente encontra é aquilo que Sartre mostrou na ontologia, só que de maneira preenchida. Então, é preenchida por situações fáticas. Então, aquilo que que o Merleau-Ponty disse, de criticando o Sartre invisível e invisível, Sartre efetivamente responde na crítica da razão dialética. O lamentável, repito, é o Merleau-Ponty ter morrido. Mas vamos lá, na crítica da razão dialética, Sartre mostra que não apenas o outro, a outra, que ali parece que para si são homens e mulheres tão somente. A ampliação disso mostra que para outro é também toda a estrutura institucional. E ele diz que a estrutura institucional tende à serialização, ou seja, nós não existimos senão como modos de ser, como papéis a serem representados. Por exemplo, o ser serial é aquele que pode ser substituído. O motoboy é substituído. Qualquer pessoa que se entra ou sai do sistema Uber não faz diferença nenhuma. Isso é a existência serial. Mas se eu saio de professor da universidade, e se Sartre tiver importância, isso é uma diferença que não é meramente serial, ela é qualitativa. Então, notem, no mundo, de fato, a nossa liberdade, ela nos é apresentada como serialidade. Tem um eu e um monte de outros. E eu vou ser para esses outros. Ser para esses outros é ser aquilo que eu estava dizendo antes, são os papéis sociais que nós exercemos. Então tem um dado momento que você é eleitor, porque no outro dado momento você é o que paga imposto, porque no outro dado momento é você manifestando na rua, porque notem que existe uma série, e nós lidamos com isso, somos olhados por isso. O Sartre, na crítica da razão dialética, antecipa coisas geniais que a gente vai ler no Foucault, como, por exemplo, o fato de que nós somos papéis sociais, diz o Sartre. Ele diz, nós somos a partir do ambiente em que nós estamos.
E isso são maneiras, né, de Sartre mostrar que o nosso mundo faz com que a nossa liberdade tenda a permanecer separada de outra. O nosso mundo nos rompe, e aí ele faz a pergunta óbvia: por quê? Por que que nós não podemos, se nós somos, e ontologicamente isso é demonstrável, liberdade, pelo fato de não coincidirmos conosco mesmos, por que que nós sempre projetamos um mundo ruim? Por que que a política não resolve esse problema? Porque a política, repito, é uma invenção humana. A democracia é uma invenção humana. E genial, né? A democracia, o jogo de poderes, funciona. Funciona. Efetivamente funciona. A ideia de uma Constituição, que são leis básicas, fundamentando outras regulações, o fato de haver juízes e de haver punições, por mais injusto e absurdo, quando você coloca a lente, né? Se for pobre, você vai preso, se você, enfim, todo esse aspecto crítico que é preciso ser lembrado, mas a prática é que a democracia, ela é, como disse Sartre, é a melhor maneira que os homens e mulheres inventaram de gerenciar conflitos. É muito melhor, diante de um juiz, tomar uma decisão e obrigar, através da polícia, que eles cumpram, do que as pessoas que vão pegar um facão e resolver as suas pendengas, né? Então, nesse sentido, a democracia não é o único, não é o melhor, mas até agora é o melhor, não é o melhor porque nós podemos, né, sartrenamente falando, criar um futuro diferente. Bom, por que então que a liberdade tem todo o poder, mas esse poder não tem poder nenhum? Vamos pegar o caso da democracia. Você vota, só que o seu voto é um voto. E é a maioria que vai decidir. Então, você pode tudo e não pode coisa alguma. Porque não é você, é o grupo. Você pertence, e essa pertença a um grupo faz com que a sua liberdade esteja ligada ao grupo. Por isso, ser para outro. Por isso, aquilo ali no segundo desenho, você tem o eu e esses outros. Porque é pelos outros que eu posso ser. Notem bem, eu tive que passar por vários professores para ser professor aqui. E agora, daqui umas 2 ou 3 semanas, eu já estou perdido no calendário, eu vou fazer a minha defesa de tese de titularidade. De novo, professores que são titulares vão. Outro vai dizer a mim que eu sou, espero, né, ser digno disso, também titular, professor titular. E isso é feito como? Na nossa sociedade. É assim, a instituição, o outro. E isso é uma serialidade. Por quê? Porque não muda. Não muda. Se você é titular, ninguém tira mais o seu título. Bom, tem meios para isso, né, legalmente e tal. O que eu quero dizer é que é uma estrutura social que você tem o jeito de chegar lá e sem isso você não chega. Sem o ensino médio, nenhum de vocês estaria aqui. Ponto final. E isso não é negociável. Sem tomar vacina, você não pode, de doenças que são transmissíveis, né, você não pode frequentar lugares públicos. Isso não é negociável. Por quê? Porque existe uma sociabilidade, existe o outro, a outra. E esse outro, outra, cresce, ele se torna polícia, ele se torna Estado, ele se torna. Você é obrigado a servir o exército, você é obrigado a votar, você é obrigado a pagar imposto de renda, você é obrigado a cumprir normas. Mas é assim que funciona. Porque a liberdade absoluta e restrita só existe no imaginário de algum imbecil. Porque não existe essa liberdade, ela tem que estar situada para vigir. Sem a situação, a liberdade não é nada. É assim que o Sartre foi entendido de início. É por isso que o Merleau-Ponty pôde dizer que se tratava de uma filosofia de sobrevoo. Porque se eu sou livre, eu posso imaginar, então, que livremente eu quero atravessar essa parede. Não vou. Não, não é essa liberdade que se trata. É a liberdade, conforme eu insisti bastante no início, de escolher-se para ser. Sem a sua participação na sua escolha, com a sua escolha no seu ser, você não é no mundo. E a serialidade é aquela que nos dilui nisso. A pergunta quem é você na fila do pão, mas Sartre usa o exemplo de uma fila de ônibus. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto vão entrar no ônibus. O terceiro sai, o quarto ocupa o lugar do terceiro e continua igual. O que é absolutamente diferente quando se trata, né, na estrutura da crítica da razão dialética, da maneira como Sartre explica o como a liberdade foi cooptada em sociedade. Bom, aqui de novo aconteceu. Imaginem o seguinte: o Rousseau fez isso, os contratualistas todos fizeram, então o Sartre também pode fazê-lo. Imaginem um mundo
em que todos os homens são liberdade e fazem o que querem. Tá, você pode fazer todas as coisas, mas o outro também pode. Você pode usar uma arma de fogo, mas ele também vai fazer. Isso gera uma guerra que é aquela acho que é do pica-pau e um lobo tentando comer o outro, não acaba nunca. Isso seria autodestruição. Mas, independente disso, vamos supor que as pessoas vivessem separadas. Se fosse possível um mundo desse tamanho, que elas livremente fizessem o que quisessem. Cada um, cada uma. Né? Idealmente, a gente pode imaginar que algumas coisas as pessoas e mesmo famílias não podem fazer sozinhos. É um fato, gente, que o trabalho de 30 homens em um dia levanta um obelisco, mas o trabalho de um homem por 30 dias não levanta o mesmo obelisco. E, em teoria, é a mesma coisa. Isso é um exemplo do Proudhon, tá? No Miséria da Filosofia, um livro antigo, bem interessante. E pensem que foi demandado para esse grupo humano inicial, eles iam morrer de sede. Acho que é o Machado de Assis que tem um exemplo lá do Vencedor às Batatas, também é bem interessante. Mas o caso do Sartre é mais direto e mais simples. Houve um dado momento ideal, isso é uma ideia, em que homens e mulheres individualmente, livremente faziam o que queriam. E era necessário um feito maior do que a possibilidade individual ou mesmo de pequenos grupos. Por exemplo, fazer um açude grande, uma barragem, para eles não morrerem de sede. Isso eu imaginei, mas qualquer coisa desse tipo. E para isso eles se reúnem e fazem a barragem. E aí todos começam a ter água. O conflito está instaurado. Como é que será para resolver quem pode tirar a água? Porque senão um deles faz uma plantação grande, como alguns fazendeiros fazem, e pega a água do rio só para ele. Quem está logo abaixo do rio? A mesma coisa. Vejam como que isso cria a necessidade de estabelecer algo que perpetue, mas que é a invenção. Então a lei é a invenção dessa ordem. É a maneira de gerenciar o conflito daquilo que é feito em comum. Só que essa primeira reunião pode ser chamada de grupo em fusão. Quando os homens e mulheres existiam por conta, cada um individualmente, eles estavam numa estrutura de serialidade. Mas a partir do momento em que eles se reúnem, eles estabelecem um grupo em fusão, eles constroem coisas grandiosas. Homens e mulheres individualmente, a gente não teria nada do que a gente tem. É impossível um avião, é impossível um asfalto, é impossível um hospital, é impossível, enfim, não há homem só. Inclusive, é impossível a gente entrar no mundo senão através de homens e mulheres, porque o mundo é humano. Não é só o nascer, é ser entronizado no mundo, é aprender linguagem, aprender o que fazer e aprender como lidar minimamente com tudo isso que eles já criaram, né? Com a energia elétrica, com combustível fóssil, a gasolina aí, com tudo isso que está em uso, com plástico. Alguém inventou, certamente antes do nascimento de muitas pessoas que estão aqui. Então, o grupo em fusão é aquele momento em que as liberdades se reúnem. E, infelizmente, não para por aí. Porque uma vez que esse grupo se estabelece e cria as tais regras, o que acontece em seguida é que essas regras terão que ser ampliadas, sempre ampliadas. E elas sempre tendem a preservar a liberdade, limitando a liberdade. Notem o paradoxo da existência social. A liberdade é absoluta porque nós podemos criar todos os mundos possíveis, mas ela é limitada porque eu jamais posso, diante de outra liberdade, fazer o que eu quero. Não confundam querer com liberdade. Liberdade em Sartre passa longe daquela ideia de fazer o que se quer, porque não é isso. Liberdade é para você, dentro da situação, construir o espaço de liberdade que lhe falta. Se é suficiente como está, beleza. Mas existe um monte de pessoas que, em razão de seu modo de ser, livremente propõem demandas. O grupo juramentado é esse momento inicial em que esses homens e mulheres que construíram lá a imagética represa juram, e aí é que está, e juram em nome dos filhos e netos que vão sempre cumprir aquelas ordens. Então, toda vez que cada um de nós entrou no mundo, nós já encontramos um mundo pronto. E isso é quase um modo de ser humano no mundo, né? Não tem outro mundo, mas o modo de ser humano é transmitir o mundo e recebê-lo pronto.
A gente faz alguma mudancinha e o transmite, e outros recebem pronto. E isso é passado. O mundo humano só existe para humanos por isso. É um debate inútil. Não há mundo fora do humano. O cachorro não existe para ele mesmo. O gato, muito menos. Eles não têm nenhuma subjetivização para constituir história. Eles não contam de onde vieram, para onde vão. Eles não sabem o que eles são, muito menos do que nós sabemos. Ah, são felinos, fazem isso, tem aquilo. Eles não. Então, notem que depois que nós fazemos esse acordo se torna o modo de ser humano no mundo. Então, Sartre está descrevendo isso. Uma liberdade que é absoluta na sua origem, porque o modo de ser parceiro não vai coincidir consigo, mas que vai ter que realizar essa liberdade num grupo já juramentado, que na verdade é o processo já de instituição. Sartre descreve como se fossem momentos dialéticos. Né? A serialidade, que é cada homem e cada mulher fazendo o que quer, o grupo em fusão, que é quando aquilo é de interesse de todos e todas, o momento seguinte, que é o juramento. Os pais fazem em nome dos filhos, é por isso que o corintiano, o filho do corintiano, não pode não ser corintiano. É por isso que é uma tradição se o filho do católico e entra na Umbanda. É por isso que é um crime enfim, se você não defende os valores do grupo de onde você veio. E quanto mais fechado o grupo, pior. Né? Se você for mormon, você não pode sequer falar com as pessoas que permaneceram e assim por diante. Então, notem que isso é real e é uma maneira de coibir que a liberdade seja livre. Né? E as pessoas que se libertam disso são justamente aquelas que retomam, recobram o seu ser nesse aspecto da religiosidade, nesse aspecto pequeno, né, de você ser obrigado a torcer por um time, etc. Por que eu falo isso? Porque chega o momento seguinte, aqui encerra, tá? Os slides, encerram-se os slides, aí depois vai ter uma bibliografia enorme, mas eu vou aproveitar esse tempo para fazer o fechamento da minha fala. Deixa eu voltar aqui na carinha do Sartre. Eita. Voltei para o início. Deixa aqui a carinha do Sartre só para